No vídeo de hoje nós vamos falar assim, imóvel alugado, definição de desgaste natural do imóvel. Sim, o que é o desgaste natural do imóvel? Eu não sei se você chegou aqui por causa de outro vídeo que eu falo sobre de quem é a responsabilidade pela manutenção do imóvel alugado. Se você chegou aqui, seja muito bem-vindo por este outro vídeo. Se chegou aqui porque veio pelo título deste vídeo, seja muito bem-vindo também. Tá na descrição aqui deste vídeo o outro vídeo que eu falo de quem é a responsabilidade pela manutenção do imóvel alugado, mas no vídeo de hoje, sem mais delongas, imóvel alugado, definição de desgaste natural do imóvel. Olha, desgaste natural, alguns itens sofrem este desgaste, que é a pintura, os pisos e revestimentos, mas os pisos sofrem muito mais, os carpetes, eletrodomésticos, utensílios de cozinha, ferragens e fechaduras, janelas e portas. São 7 itens que sofrem um desgaste natural e você deve ter achado estranho aí por que eu citei utensílios de cozinha e eletrodomésticos, porque algumas locações incluem estes itens aí na locação e isto tem que estar muito bem descrito e definido lá no contrato de locação. O contrato de locação, então, é onde estará descrito todos estes itens, a importância e a responsabilidade de zelo por estes itens. A pintura, por exemplo. Com o tempo, a pintura das paredes pode apresentar desgaste, como pequenas lascas, arranhões ou desbotamento. Aquela cor que era um azul bem forte, fica um azul bem fraco. Responsabilidade de repintar, de fazer a repintura deste imóvel, a responsabilidade é do inquilino, é de quem está morando no imóvel. Não sei se você sabe, mas também aqueles furos que você faz dentro do seu imóvel para pendurar um quadro, para pendurar um eletrodoméstico, para pendurar um suporte de smartphone, você precisa, ao devolver o seu imóvel, devolver com aqueles furos tampados e a parede pintada. Ou seja, da forma que você recebeu, é a forma que você devolve. Outro item que sofre o desgaste natural, que é o segundo item, é os pisos. O desgaste natural do piso pode ser observado por arranhões, manchas, desgaste de camada protetora, que aquela camada é um esmalte que está sobre aquele piso, ele pode sofrer um desgaste com o tempo. Tapete também, ou as bordas daquele piso podem ser afetadas por tapetes. Você põe o tapete em um local daquele piso, o restante vai ter um desgaste, onde tem o tapete não tem, e fica aquela mancha, aquela diferença de cor. Este é um item que tem que estar muito bem descrito no contrato do seu imóvel, porque às vezes você já pega um imóvel com este piso desgastado. É importante também estar descrito no contrato de locação do imóvel de quem é a responsabilidade pela manutenção deste piso. Geralmente é de quem está morando, é do locatário, é de quem alugou para morar este imóvel. Carpetes, muito menos comum a utilização de carpetes em casas para locação, mas pode ocorrer de existir. Neste caso, se existir carpete aí na casa que você locou, o desgaste natural geralmente pode incluir manchas, desbotamentos, áreas desgastadas pelo tráfego e ligeiro desgaste nas bordas também destes carpetes. Isto é muito comum. Mais um item que você tem que tomar cuidado, porque é responsabilidade sua quando você entra para morar neste imóvel. Cuidado ao estar descrito e como está descrito lá no contrato de locação. E aí você vê, se tiver que a responsabilidade é sua, geralmente não vale muito a pena você alugar esta casa. Você que é proprietário, é mais interessante você retirar esse carpete e aplicar ali um piso em porcelanato. Um porcelanato de qualidade, você vai ter uma durabilidade maior deste imóvel, uma valorização deste imóvel e uma maior facilidade aí na hora de locação. Galera, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, vem com o Ed aqui no canal Falando de Cidade, porque são sempre assim vídeos super interessantes para você aplicar aí na sua obra, na sua construção, na sua casa, na sua reforma, na sua decoração. Então vamos para o quarto item. O quarto e o quinto item são: o quarto, eletrodomésticos, e o quinto, utensílios de cozinha. Alguns imóveis são alugados com esses equipamentos que às vezes são úteis. Muitos imóveis são alugados assim e neste caso precisa estar muito bem
descrito lá no contrato de locação de imóvel. Porque no caso dos eletrodomésticos com uso regular, os eletrodomésticos podem apresentar desgaste natural, como desgaste dos botões, arranhões ou desgaste da pintura externa. Neste caso também é muito importante citar aqui no caso dos eletrodomésticos a queima do equipamento por um uso inadequado. Se você usou de forma inadequada, vai dar um problema, você tem que fazer a reposição deste eletrodoméstico aí para o proprietário, para a casa. Utensílios de cozinha como panelas, pratos, talheres e outros utensílios podem apresentar desgaste natural, como arranhões, desgaste do revestimento antiaderente ou desbotamento. Neste caso, você precisa fazer a substituição deste utensílio de cozinha. Geralmente vai estar lá no contrato de locação, que é responsabilidade de quem está alugando a casa para morar, zelar por estes utensílios. Geralmente o que as pessoas fazem? Guarda esses utensílios que são da casa e utilizam os seus, compram outros para o seu próprio uso, porque não vai ter que comprar ali uma devolução para entrega da casa quando terminar o contrato de locação. Muito interessante também, que muitas pessoas às vezes deixam passar desapercebido, são as ferragens e fechaduras. O sexto item desta lista de hoje: maçanetas, dobradiças e fechaduras podem sofrer desgaste natural ao longo do tempo, como folgas, ruídos ou dificuldades para abrir e fechar. Estes itens não têm justificativa, são de responsabilidade de quem está morando na casa. Se precisar trocar a fechadura, você precisa fazer a substituição dessa fechadura. Se precisar trocar, fazer ajustes na porta, é sua responsabilidade fazer esses ajustes. Quem está morando aí na casa precisa fazer os ajustes nessas fechaduras, dobradiças, ferragens. Se você fez a locação da sua casa aí com armários, tem armários nesta casa, a manutenção das ferragens deste armário também é sua responsabilidade. Porque muitas vezes o armário está ali perfeito, mas as ferragens deste armário começam a dar problemas, como puxadores, dobradiças, trancas, trincos, e aí você precisa fazer a manutenção, a substituição destes itens. E o sétimo item são janelas e portas. As janelas podem apresentar desgaste natural, como problemas de vedação, dificuldade de abertura e fechamento. As portas podem apresentar desgaste nas dobradiças, como eu falei aqui. Então, todos estes itens da janela também é sua responsabilidade. Sabe aquela dificuldade dela correr, dela abrir suave? É sua responsabilidade fazer a manutenção. Às vezes, se é uma janela que ela fecha completamente, vedando toda a entrada de luz e a entrada de som, com o tempo aqueles fechamentos começam a sofrer um desgaste e esse fechamento não é tão perfeito. Você precisa fazer essa manutenção, é responsabilidade aí também de quem está alocando. Então eu falei no vídeo de hoje sobre pintura, pisos, carpetes, eletrodomésticos, utensílios de cozinha, ferragens e fechaduras, portas e janelas. 7 itens muito especiais aí, que são itens que sofrem desgaste natural em um imóvel e geralmente vão constar lá no contrato de locação do seu imóvel. Galera, este foi o vídeo de hoje, um vídeo sensacional. Ed Vieira Arquiteto falando de cidade.